precisamos eliminar de vez o pensamento de Deus, ou seja, a morte de Deus, né, com uma subversão de todos os valores, né, porque os valores para Nietzsche nada mais são do que convenções que precisam ser destruídas para que o homem criador passe a criar seus próprios valores individuais. Então ele começa a atacar ideias como a verdade, por exemplo. O que é a verdade com Nietzsche? A verdade nada mais é do que um sintoma de uma vontade enferma, né? Onde o homem ele crê num mundo que deveria ser de verdade ou ser de tal ou qual forma, sendo que na verdade o homem deveria criar esse mundo tal qual deveria ser, não procurar compreender, procurar um mundo que deveria ser assim assado, não, ele deveria criar esse mundo, né? Então a vontade da verdade seria o quê? A impotência da vontade de criar, no fim das contas, né? Pois para o Nietzsche, existência é pura e simples atualidade, né? É o aqui, é o agora, né? A fé num valor, por exemplo, metafísico, né? Num valor por excelência da verdade, é coisa de gente religiosa, de gente pequena, vamos dizer assim, né? De homens reflexos, como ele chamava, né? Homens que não têm, vamos dizer, o instinto criador, o instinto cesário, né? O homem complementar do, né? Que seria o homem cesário, ou seja, o homem que é um início, uma criação, uma causa primeira, né? Então Nietzsche, ele vê no homem religioso o homem fraco, o homem doente. Por isso ele procura uma verdade, porque ele é incapaz de criar, incapaz de ser criador, certo? Incapaz de ser Deus. Então, para ele nada é verdadeiro. Se nada é verdadeiro, como ele mesmo disse, né, em um dos seus livros, né, retirando ali uma passagem aí que ele leu em algum lugar aí, onde ele viu que nada é verdadeiro, tudo é permitido. Então a liberdade do espírito seria o que? A liberdade do homem enquanto tal, certo? Então o valor da verdade é o valor de uma doença, certo? O valor de uma enfermidade. E se tudo é permitido, pois não existe verdade, o que nós devemos fazer? Por que existe a moral, né? A moral existe para os estropiados, ou seja, para aqueles que estão arrebentados, aqueles que já estão em declínio, em aniquilamento, né, de si mesmo, né? Então a moral seria como que um remédio para estancar uma dor desse indivíduo que procura a verdade. Então ele se, vamos dizer, ele se preenche de diversas sentenças, ele se preenche de diversas normas, convenções, para que o seu sentimento de busca pela verdade não doa tanto como doeria para aquele homem que percebe que nada é verdadeiro, não existe verdade, então tudo é permitido, não existe travas, não existe regras universais, morais, não existe nada, certo? Então, para ele, a moral é o mais perigoso, né, desses fármacos da consciência humana, e chega a responsabilizar a moral pelos males, pelas decadências, pelas guerras, por tudo de ruim que há no mundo. Nietzsche faz isso, né? Por quê? Porque ele via na moral um sintoma da degenerescência do homem em buscar uma verdade, né? E isso daí era a principal barreira para a expansão, por exemplo, dos super-homens, né? Vamos dizer, amor, justiça, piedade, resignação, pureza, etc. Era o que? Tábuas de valores antigas e velhas, ultrapassadas, que levavam em conta essa degenerescência, né, da busca pela verdade, da busca pelo absoluto fora do homem, né, gerando esse efeito colateral que seria a moral. Então deveríamos quebrar essas tábuas de valores a todo custo, né? Então ele começa a incitar o homem a buscar o ideal daquilo que ele chama de super-homem, o homem além, né? O homem que está para além, né? O homem que quer expansão, né, soberana da sua própria vida, certo? E quais seriam os ideais desse homem, né? As qualidades desse homem? 3: força, domínio e afirmação irrestrita de si mesmo. Veja bem, isso são coisas que estão espalhadas na cultura hoje em dia,
esses ídolos novos aí da música, esse pessoal famoso, esses políticos de hoje em dia, essa turma toda que veio após Nietzsche e que existe até hoje, todos eles exaltam a própria força, os próprios domínios e a afirmação de si mesmo, né? É como que fosse a consagração incondicionada do egoísmo, né? Que não passa de uma soberba luciferina, porque acaba o quê? Qual que é o processo natural disso? A divinização dos vícios contrários à virtude, certo? Então, Nietzsche, com essa sua tendência, ele diviniza os vícios humanos em oposição àquilo que justamente prega o virtuoso, que seria o comportamento moral, que é o comportamento baseado na verdade, certo?